Então bora concluir no vídeo de hoje a leitura comentada do capítulo 7, parte 2 do livro Ação, Tempo e Conhecimento do professor Ubiratan Jorgiori. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 03, meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para dar continuidade ao capítulo 7, parte 2. Eu vou seguir o terceiro tópico, que será os triângulos de Hayek e os vetores de oferta e demanda agregadas. Se você é novo aqui no canal e esse é seu primeiro vídeo, primeiro eu recomendo que você se inscreva, isso ajuda demais o canal. Eu estou quase batendo 1000 inscritos, faltam só 13 inscritos no momento da gravação desse vídeo. Então, se você quiser ajudar aí se inscrevendo, eu fico muito grato. E se o canal já tiver batido 1000 inscritos quando você estiver vendo isso, também se inscreva, porque mesmo tendo passado essa meta da época, ainda é importante os números de inscrição no YouTube, ajuda bastante. Segundo, eu não recomendo que você comece a assistir essa série que eu estou fazendo por esse vídeo, porque basicamente aqui eu estou fazendo a leitura comentada do livro, já está no capítulo 7, parte 2, então já está bem avançado, já está caminhando para o final do vídeo. Na verdade vai ter mais 3 ou 4 vídeos no máximo, porque são capítulo 8, 9 e 10, então talvez o 10 eu faça 2 partes, mas enfim, ainda não sei, porque no momento da gravação desse vídeo não saiu o capítulo 10, não gravei ainda, então pode ser que você tenha uma ou 2 partes. Bom, basicamente essa é uma série que eu estou fazendo, que eu comecei no livro dos proto-austríacos a Menger, porque esse livro é basicamente um livro que ele é autoexplicativo o título. Ele pega todos os pensadores que têm alguma coisa de austríacos e coloca eles em análise para tipo, ó, esse cara tinha isso aqui, esse cara tinha isso aqui, até chegar no Karl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Então, basicamente, essa série é entender a Escola Austríaca de Economia, da onde ela veio, quem influenciou ela, e essa segunda parte é, uma vez que você já entendeu a parte de onde veio a Escola Austríaca de Economia, ensinar economia usando o presente livro. Então as duas playlists estão aqui na descrição, vou deixar aqui para você. Se você já viu a leitura comentada dos proto-austríacos a Menger, então é só voltar lá no começo do Ação, Tempo e Conhecimento, tá a playlist dele aqui na descrição, e também dos proto-austríacos a Menger tá também na descrição. Então vai lá na descrição do vídeo, caso seja seu primeiro vídeo aqui, e vem acompanhando a série até chegar nesse ponto aqui de novo. Salva o vídeo aí nos favoritos, alguma coisa para não perder, e se inscreve no canal, né, porque senão você não vai conseguir acompanhar. Deixa o sininho tocado, tá? Mas não deixa ele branco não. O sininho branco você vai receber só algumas notificações. Deixa ele preto lá, que aí você recebe todas. Enfim, feita essa introdução aí, vamos à leitura comentada. Vai ter bastante gráfico aqui, bastante função, então eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Os triângulos, tópico 3, né? O terceiro tópico aqui do capítulo, dessa parte. Os triângulos de Hayek e os vetores de oferta e demanda agregadas. E agregadas aqui tá entre aspas, vocês já vão entender por quê. Este instrumental parte do princípio de que a estrutura de produção de economia tem duas dimensões, valor e tempo, e de que podemos usar triângulos e retângulos para representá-las. Isso aqui é os famosos triângulos hayekianos lá que ele usava, então aqui vai ser explicado. Como vimos anteriormente, cada triângulo é uma representação aproximada da estrutura de produção da economia e de seus diferentes estágios e dos bens que são gerados em cada um dos estágios. Como vimos anteriormente, no caso, a parte 1 do capítulo, por isso que eu falo, segue a leitura, porque uma coisa é consequência da outra. Nesta metáfora de Hayek, cada bem de consumo gera todos os seus serviços em um único período, o que é um expediente metodológico para escapar do problema dos bens de consumo duráveis, uma vez que seu objetivo é analisar a distribuição temporal dos bens de capital. Os bens intermediários fluem nos sucessivos estágios de produção e seu valor em cada ponto da cadeia é uma função de tempo ft, que é f, né, da função it de tempo. Seu valor total é, portanto, igual à integral dessa função mensurada em um período genérico, S, igual ao tamanho da estrutura de produção adotada. Em outras palavras, se a injeção de capital e, portanto, a produção é iniciada no período de tempo H, então o valor dos produtos intermediários será. Então, mostrando aqui a função para vocês. Deixa eu pegar aqui fora da câmera para não pegar na luz. Ó. Então ela é basicamente isso aqui, ó, essa função. Então ela fica FH mais S, aí um H embaixo, FT dt, que é o produto dos intermediários, basicamente. Então, ela quer dizer isso aqui. Aí vamos lá, explicando ela aqui melhor. A taxa a qual surgem os bens de consumo final, isto é, a produção de bens de consumo final, é uma função crescente do intervalo F, aí o H mais S, que é uma das funções que tem ali. Portanto, o modelo é expresso inteiramente em termos de fluxo, pois seu objetivo não é ressaltar o atributo de durabilidade dos bens, mas sim sua distribuição temporal. Então,
Não é se o bem vai durar 10 anos, 20 anos, é tipo assim, quanto tempo ele demora para ser produzido. É isso que essa função mede. No gráfico seguinte, o cateto AB, olha só, o tal dos cateto, hipotenusa, essas coisas, vai ser útil pela primeira vez na minha vida, tá aqui nesse livro. O cateto AB representa a dimensão temporal mensurada pelo número de estágios, admitindo-se que o número de estágios varia diretamente com o tempo da estrutura de produção. O cateto BC representa a produção do bem de consumo, já vou mostrar para vocês, vai fazer sentido. Isto é, FH mais S. A hipotenusa AC, a função de produção FT, a função anterior, e a área, a integral mencionada. Os diversos estágios de produção em que se subdivide o cateto AB consistem de bens de capital circulante, medidos em termos de valor. Então, vamos lá mostrar o gráfico aqui para vocês. Deixa eu pegar legal aqui, ó. Então, é o tal dos catetos, AB, BC e a hipotenusa, que é a CA, aqui sendo colocada. E aqui, ó, deixa eu só virar aqui para mim, valor dos bens de consumo final, ó, que é nessa linha aqui. Deixa eu pegar de novo aqui. Tá vendo? Que é... Aqui o que está sendo medido é basicamente qual que é o valor dos bens. Deixa eu me esconder aqui de novo. Então, é isso aí. Aí, esqueci de mostrar aqui. Que tem essa partezinha aqui, mas talvez o modelo tenha ficado em cima. Tempo de produção em estágios, ou seja, que é isso aqui, ó. Essa linha aqui representa o tempo de produção. Quanto tempo demora para poder produzir alguma coisa. Sei lá, uma semana, um mês, um ano, um dia, uma hora, enfim. O tempo não importa, só um exemplo aqui. Para Hayek, a questão crucial para a teoria dos ciclos é a correspondência mútua entre os planos dos poupadores e investidores e os planos dos consumidores e produtores. O triângulo ilustra um trade-off reconhecido por Menger e enfatizado por Bombaver. Em um dado instante, na ausência de ociosidade de recursos, os investimentos crescem às expensas do consumo. Os investimentos, que exigem uma alocação de recursos que despenda mais tempo, aumentam a dimensão temporal do triângulo, isto é, tornam o processo de produção, na linguagem de Hayek, mais capitalista ou indireto, roundabout. Para que os investidores aumentem, o consumo deve cair. Os investimentos aumentem, perdão. O consumo deve cair, inicialmente, tanto em termos nominais como reais. Porque assim, por que o investimento ele vem quando tem uma queda no consumo? Porque se as pessoas estão consumindo demais, isso quer dizer que elas não estão poupando recursos, não tem capital disponível para fazer investimentos em outras coisas. Então, se as pessoas param de consumir e começam a guardar mais dinheiro, então tem mais dinheiro disponível, juros caem, fica mais interessante fazer investimentos. É basicamente assim que funciona. Inicialmente, o consumo deve cair inicialmente tanto em termos nominais como reais. Uma vez que a reestruturação do capital esteja completada, aumentará o nível correspondente do consumo real, mas o nível do consumo nominal ficará abaixo de seu valor inicial, porque a nova estrutura de produção, para ser mantida, exigirá gastos maiores em bens de ordem superiores que anteriormente. Sempre que ocorrer uma recomposição do produto provocada por uma mudança nas preferências intertemporais, mudará a forma do triângulo. O ponto central é que essas preferências... o ponto central é que se essas preferências mudarem em decorrência de uma variação na propensão a poupar, não haverá qualquer expansão cíclica. Mas se elas se alterarem em resposta aos falsos sinais provocados pela política monetária, o ciclo será desencadeado. Então, basicamente, se o governo interferir, começa um ciclo econômico. O processo mediante o qual uma variação na oferta de moeda pode desencadear um ciclo econômico pode ser explicado de forma didática a partir dos conceitos de vetores de oferta e de demanda, agregadas, de novo entre parênteses aqui, porque, entre aspas, porque os austríacos não trabalham com esse conceito de demanda agregada, oferta agregada. Tá? Imaginemos uma estrutura de produção bastante simples com apenas 4 setores, a saber, da matéria-prima, bem de quarta ordem, manufaturado, bem de terceira ordem, atacado, bem de segunda ordem e varejo, bem de primeira ordem. Então, aqui seria, mostrar para vocês de novo o gráfico, que esse aqui seria a estrutura de produção aqui que está sendo citado. Deixa eu focar legal aqui. Ó, aqui, basicamente, cada estrutura é maior do que a anterior, porque elas são mais alongadas, então tem o bem de primeira ordem, segunda, terceira, enfim, basicamente que estava sendo escrito aqui exemplificado em gráfico. Então, tipo, matéria-prima, manufaturado, atacado, varejo, nessa ordem, né, os 4. O vetor de oferta agregada pode ser considerado um vetor porque possui os atributos de módulo, comprimento, direção e sentido. Reflete o fato de que a produção move-se desde o estágio de matéria-primas até o de consumo final, isto é, da esquerda para a direita ao longo da cadeia produtiva. Todas as empresas transformam inputs e outputs, de baixo para cima, em direção ao consumo final. Conforme a produção se move de um estágio para o subsequente,
a receita agregada aumenta de acordo com a lucratividade de cada estágio. Assim, o vetor de oferta agregada, vetor de oferta, VOA, vai ser chamado aqui, tem a seguinte forma. Aí, o gráfico aqui, só para vocês verem, aí vai ter a explicação, então, né, o VOA, né, vetor de oferta agregada e tudo mais. Aí vai explicar aqui, então, valor aqui e tempo aqui. Aí o que o professor coloca aqui? A direção e o modo do vetor de oferta agregada são determinados pela lucratividade de cada estágio, pela tecnologia e, de um modo geral, por todos os fatores que costumam influenciar a oferta. Ou seja, qualquer coisa que influencia a oferta, basicamente está fazendo essa seta subir. Já o vetor de demanda agregada, que é o VDA, move-se da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, se um está indo assim, o outro está vindo assim. Está vindo para baixo. Eu mostro para vocês também. Move-se da direita para a esquerda e de cima para baixo, porque nesse caso estamos percorrendo a cadeia produtiva desde o estágio produtor de bens de primeira ordem até o estágio de ordem mais elevada. Nosso exemplo da matéria-prima reflete o fato de que o varejista compra do atacadista, este compra da manufatura e o responsável por este compra a matéria-prima. Então, cada um vai comprando de alguém. Uma das grandes contribuições dos economistas austríacos desde Menger foi demonstrar que os preços dos produtos finais é que determinam o valor dos bens utilizados para produzi-los. Isso é, de que são os preços que determinam os custos. O vetor de demanda agregada, a seguir representado, é influenciado basicamente pelas preferências intertemporais. Então, basicamente o gráfico é muito parecido com o outro, ó, tá vendo? Ó, VDA, aí tem valor e tempo de novo. Ó. Aqui, ó. É que pra mim fica invertido, tá? Eu tenho que confirmar. Valor e tempo. Então, mesma coisa aqui. Bem parecido, bem tranquilo. O equivalente na metodologia austríaca ao equilíbrio macroeconômico convencional entre oferta e demanda agregada é a coincidência entre os vetores VOA e VDA, ou seja, vetor de oferta agregada e vetor de demanda agregada. De fato, supondo, para facilitar o raciocínio, uma economia uniformemente circular, podemos verificar que a condição para a ocorrência do equilíbrio no modelo de Hayek é que os dois vetores não apenas sejam paralelos, mas coincidam. Se em um ponto qualquer da cadeia produtiva, isto é, um determinado estágio de produção, houver um excesso de demanda sobre a oferta, os produtores nesse estágio terão lucros excedentes em relação aos produtos de outros estágios. O que, se existir mobilidade de recursos, fará com que estes sejam atraídos para o referido estágio que se revela mais lucrativo. Assim, com o tempo, sua lucratividade cairá até que se iguale à dos demais estágios. Mutatis mutandi, ou seja, tudo mais constante. Se ocorrer um excesso de oferta em um determinado segmento da estrutura de produção, os recursos sairão desse estágio em busca de outros mais lucrativos, o que fará aumentar a lucratividade no primeiro estágio. Então, basicamente, se tem muito lucro numa área, essa área chama atenção, a galera vai para lá e começa a ter menos lucro porque agora tem mais competição. Devemos observar que a variável que mantém os dois vetores em equilíbrio é a taxa de juros, que, na concepção austríaca, é o principal regulador da economia, uma vez que esta é a variável que possibilita os produtores determinar as quantidades de recursos destinadas aos diversos mercados intertemporais, ao mesmo tempo em que possibilita aos consumidores saber que frações de seus fundos disponíveis serão encaminhadas para a poupança e para investimento. Então, basicamente, os juros ele é o preço mais importante da economia porque ele é o preço do dinheiro. E se você mexe ali na estrutura do preço dos juros, você basicamente está mexendo na economia inteira de maneira indireta, porque você mexeu como se, tipo assim, o crédito, os juros, ele seria como se fosse as veias de um corpo. Então, se você dá uma mexida ali nas veias, sei lá, aumenta elas de tamanho, arranca uma ou outra ali, vai dar um problema, vai parar de funcionar o corpo, entendeu? Que seria a economia. Vamos lá. Devemos observar que a variável que mantém os dois vetores em equilíbrio... essa parte aqui já foi. Sem taxas de juros livremente determinados pelo mercado de loanable funds, ou seja, fundos disponíveis para empréstimos, o mercado não pode encontrar estabilidade. O conceito de equilíbrio macroeconômico austríaco pode, dessa forma, ser representado graficamente pela coincidência entre os vetores VOA, vetor de oferta agregada, e VDA, vetor de demanda agregada, como no gráfico seguinte. Então, de novo, um gráfico mostrando o tempo aqui. Deixa eu alinhar aqui. Ó, peraí. É esse aqui, ó. Tá vendo que a seta agora, ela não tá mais que nem aqui e nesse aqui, que ela tá para cima, outra para baixo? A seta, ó, ela tá aqui e ela tá aqui, ó. Também. Aí casa certinho, porque, como o professor colocou, eles têm que casar. Então, se um tá indo aqui e o outro tá indo aqui, então eles estão indo na mesma linha. Aí acontece isso aqui, ó. Que é esse gráfico aqui. Aí, mesma coisa. Tempo, valor. Basicamente, o valor tá aqui, né, nessa linha aqui do gráfico, e o tempo é essa linha aqui de cima. Aliás, ao contrário, o tempo é essa linha aqui e o valor é essa aqui. Falei errado, perdão.
Bom, isso posto, explicado toda essa parte de gráfico e tudo mais, vai ter mais gráfico, tá? Esse capítulo é muito gráfico, então esperem mais coisas aí. Vamos para o tópico 4, que são as 5 fases do ciclo econômico. Então, como que começa um ciclo econômico? É isso aqui que vai ser explicado. Podemos agora, de posse desse aparato, verificar um pouco mais didaticamente como uma variação na oferta de moeda, admitamos que seja uma expansão monetária, afeta a estrutura de produção. A dinâmica dos ciclos obedece a 5 fases distintas, em que se sucedem os efeitos provocados pelos 7 elementos centrais da teoria hayekiana que definimos anteriormente, assunto da parte 1. Suponhamos que uma economia uniformemente circular, em que os vetores VOA e VDA sejam coincidentes, e admitamos que nessa economia ocorre uma expansão na oferta de moeda. Sabemos que nessas condições e na ausência de inflação de expectativas de inflação, o primeiro efeito do crescimento na oferta monetária será reduzir a taxa de juros do mercado, fazendo que ela fique menor do que a taxa natural e criando assim uma diferença no mercado de loanable funds, ou seja, fundos para empréstimos, entre a poupança planejada e o investimento planejado, diferença que corresponde, como vimos, à poupança forçada. Ocorre que, no primeiro momento, os agentes econômicos não percebem que o crescimento no investimento planejado não é lastreado em poupança genuína, mas apenas em um excesso de oferta da moeda. Ou seja, está subindo o quanto dinheiro tem, mas os caras não estão percebendo que não é porque as pessoas estão poupando mais dinheiro, e sim porque o governo expandiu a base monetária. Assim, a queda na taxa de juros dos empréstimos vai afetar o valor presente dos diferentes projetos de investimento de maneira desiguais, sendo, para exemplificar, Y a renda futura de um ativo de capital, V o valor presente, R a taxa de juros e N número de anos, temos. Então, aqui tem uma fórmula para vocês pegarem aqui, show, acompanhar aqui. Ó, então, essa aqui, dá uma pausada no vídeo aí que eu vou explicar cada parte dela aqui, só para você pegar ou copiar ela se você quiser, mas vamos lá. O que isso quer dizer? V o valor presente. Então é o Y, que seria a renda futura, aí dividido por 1 mais R. Beleza? Então 1 mais taxa de juros. Então taxa de juros ali. Aí somado com Y dividido por 1 mais R ao quadrado. Ou seja, entre parênteses ali 1 ao quadrado. Aí também somado. Y mais 1 mais R elevado ao cubo. E Y dividido por 1 mais R ao N, que seria o número de anos. Então, basicamente, o quanto tempo vai demorar para precificar esse investimento e tudo mais. Vemos então claramente que variações na taxa de juros afetam bem mais fortemente as rendas futuras do que as mais próximas do presente, uma vez que quanto maior N, maior o aumento em V, provocado por uma queda em R. Isso deflagra a primeira fase do ciclo. Então, mexeu com juros, desloca o dinheiro do futuro, porque você cria uma expectativa de que a renda futura vai aumentar, então você cria mais investimento nessa parte da economia. Mas vamos lá. Primeira fase. Boom nas indústrias de bens de capital sob inflação. A queda de juros faz com que o triângulo de Hayek se altere de ABC para A, uma vírgula aqui em cima, e BC outra vírgula em cima. Já vou mostrar, vai fazer sentido aqui no gráfico. Tornando, pelo aumento do valor presente nos projetos de longo prazo, a estrutura de produção mais indireta, roundabout. Eis o gráfico aqui para vocês entenderem. Então é aquele mesmo gráfico lá que a gente já viu, ó. Tá vendo, ó? Só que aqui ele tem algumas mudanças, tá vendo? Ele sai de A para esse pontinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Esse trequinho aqui que tem aqui em cima, bem aqui, ó. Aí ele já não tá mais aqui, ó. Tá vendo que ele esticou aqui e ele vem aqui, ó. Ele vem aqui porque ele vem de C para esse C aqui. O B por enquanto não mudou, tá vendo? Não saiu do lugar. Então, ó, ele tá aqui, mesma coisa. Só que aqui já tá mudando, entendeu? Porque isso quer dizer é o que o professor coloca aqui, ó. Tornando pelo aumento do valor presente para de longo prazo a estrutura de produção mais indireta, roundabout, ou seja, aumenta os estágios de produção. Então por isso que o gráfico alongou, entendeu? Observemos que a passagem de A para A corresponde a um alargamento da estrutura de produção. Quer dizer, o que eu mostrei lá embaixo, que a linha expandiu. A linha daqui de baixo, ó, que era o A, ela estava desse tamanho, aí ela ficou
desse tamanho aqui, alongou, basicamente. Um alargamento da estrutura de produção que ocorre devido à incorporação de mais estágios que o movimento de C para C com um tracinho ali em cima, refere-se à queda no valor de bens de consumo, ou pelo menos a um crescimento nesse último menor do que o verificado no valor dos bens de capital localizados nos estágios iniciais da cadeia produtiva. As alturas menores do triângulo A, B e C, né, no caso, em relação ao triângulo ABC, ou seja, aquele lá que eu mostrei, aqui ó, só vou mostrar de novo, que tá vendo? Ele é menor, ó, ele é mais baixo. Ó. Esse aqui ele para aqui, esse aqui ele para aqui em cima. Então ele é mais baixo, tem uma altura menor. Vamos chamar ele de o primeiro aqui do ABC sem os símbolos de A1 e o outro de ABC1 e o outro de ABC2, para ficar mais fácil. Então toda vez que eu falar ABC2 é por causa disso aí, acho que fica mais fácil. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Em relação ao triângulo original ABC, ou seja, o triângulo ABC1, vamos chamar ele assim, mostram primeiro que a demanda pelo produto cai nos estágios finais de produção, seja em termos absolutos, como no gráfico, seja em termos relativos. Segundo, que a intensidade da queda diminui na medida que os estágios mais afastados de consumo passam a ser considerados. Isso é, quando nós olhamos de B, o B1, vamos chamar assim, a letra B1, né, no caso, porque ela faz parte do ABC1, né, para o A2, né, vamos chamar ele assim, fica mais fácil, que é o outro A lá, que é o A com um símbolozinho, ó. Terceiro, que os bens de ordem mais elevadas experimentam um crescimento de demanda. E quarto, que novos estágios mais afastados do consumo são criados. Aqueles situados entre o A1 e o A2, vamos chamar assim. A nova inclinação da hipotenusa, agora menor do que a inicial, reflete a queda da taxa de juros, gerada pela agora menor preferência intertemporal. Como vimos no capítulo anterior, a taxa mais baixa de juros altera as margens de lucro nos diversos estágios de produção de forma diferenciada. Em cada estágio, os preços dos fatores alteram-se em relação aos preços dos produtos, e o efeito cumulativo desses ajustamentos dos preços relativos torna-se maior nos estágios iniciais da produção. Isso é o que faz com que os recursos se desloquem dos estágios finais de produção para os iniciais. Seria fundamental para que a passagem do triângulo ABC1 para ABC2 fosse consistente com a complementação do processo de reestruturação do capital, que a queda da taxa de juros tivesse sido provocada não por uma pura expansão monetária, mas por um crescimento da propensão a poupar, pois somente assim os novos investimentos estariam sendo lastreados em poupança real. Ou seja, tem que aumentar o quanto que a galera está poupando de dinheiro e não aumentar o quanto de dinheiro que tem disponível porque o governo está imprimindo. Basicamente isso que está querendo dizer aqui. Como, entretanto, isso não ocorreu, podemos afirmar que o novo triângulo ABC2, vamos chamar ele assim, é inconsistente com o processo de reestruturação do capital, porque haverá falta de coordenação nos planos dos agentes econômicos provocada pela poupança forçada. Ao invés de crescimento econômico, surgirá um ciclo econômico. Segunda fase é efeito renda. A partir de certo momento, em decorrência da maior utilização de recursos nos estágios que haviam se tornado mais lucrativos na fase anterior, as rendas dos fatores de produção utilizados naqueles estágios tenderão a subir, o que dará origem a uma expansão do consumo. Em outras palavras, conforme o tempo passa, a renda gerada pelo boom de investimentos vai, só virar a página aqui, sendo gasta na forma de mais consumo, já que não ocorreu nenhum incremento na propensão a poupar. A relação consumo/poupança crescerá. Ocorrerá então um desequilíbrio entre os vetores de oferta e demanda agregadas, tal como no gráfico seguinte. Então, vamos lá de novo, outro gráfico, mostrando aqui para vocês. Ó. Ou seja, o que quer dizer aqui? Ó, tá vendo? Lembra que no outro gráfico estava casadinho a oferta e demanda? Ó? Aqui ele já está descasado, ó. Um está para cá, outro está para cá. Então já está meio bagunçado. Aí de novo, o tempo e tudo mais. A mesma estrutura do gráfico, tempo e valor. Então, ao invés de eles estarem basicamente aqui, né, tipo junto, eles já estão tipo um para cá e outro para cá. Então já você vê que já teve uma bagunça ali entre oferta e demanda. Mas vamos lá. De fato, com o crescimento da relação consumo-poupança, os dois vetores necessariamente passarão a mover-se em direções diferentes, o que rompe a condição necessária para a ocorrência de equilíbrio macroeconômico. Se o crescimento da renda fosse suficiente para comprar o agora maior volume de bens e serviços que estão sendo produzidos, ocorreria inflação, porém sem desequilíbrio entre produção e consumo, tal como sustentavam os monetaristas. A propósito desses, vale lembrar sua ênfase no fato de que a velocidade de circulação da moeda deveria crescer durante os bons e cair durante as recessões.
Mas isso não reflete a realidade das atividades econômicas. Para uma compreensão mais adequada dos fenômenos do mundo real, é mais interessante desagregarmos a velocidade de acordo com os diferentes estágios de produção. Durante um boom, a velocidade de circulação da moeda inicialmente cresce nos estágios mais afastados do consumo final. Ou seja, bens lá de produção, assim, tipo coisa mais bruta. Por exemplo, aço para poder fazer construção civil, aço para produzir carro, essas coisas que estão mais distantes do consumo. Mais tarde, ela passa a crescer em todos os estágios, até que, finalmente, no ponto do pico do boom, ela torna-se mais elevada nos estágios próximos ao consumo final do que nos mais afastados. É quando, por exemplo, o preço do carro começa a subir porque tem muita gente com mais dinheiro disponível para comprar carro, um exemplo. Mas já subiu todo o resto na cadeia de produção porque agora está sendo produzido carros ou apartamentos. Pode acontecer também. A ênfase, portanto, não deve ser macroeconômica, mas sim microeconômica. No modelo austríaco, ocorrerão simultaneamente inflação com desequilíbrios entre produção e consumo, valor de oferta agregada, valor de demanda agregada, porque a manipulação monetária sem o correspondente crescimento da propensão a poupar introduziu necessariamente divergência entre as preferências intertemporais individuais, expressa pelas proporções em que as rendas nominais são poupadas, investidas ou consumidas, e a estrutura temporal da produção. Terceira fase, o aperto de crédito. O crescimento de gastos em bens de consumo agora se verifica de maneira cada vez mais forte e termina criando um cabo de guerra entre os setores produtores desses bens e as indústrias ainda em expansão de bens de capital. Essa disputa tem o efeito de aumentar tanto os preços dos bens de capital quanto a taxa de juros e, como as rendas são maiores nos estágios de dos bens de capital do que nos de bens de consumo, pois a expansão dos primeiros iniciou-se antes que a do segundo, ocorrerá uma escassez de capital nas indústrias cuja expansão somente agora se inicia. Trata-se de uma competição por loanable funds, ou seja, fundos disponíveis para empréstimo, que está sendo travado em todos os estágios da estrutura de produção. É bastante provável que tanto as taxas de juros de curto prazo como as de longo prazo aumentem, mas é de se esperar que, em termos relativos, o crescimento das taxas de juros de curto prazo seja maior, criando uma curva de rendimentos, yield curve, temporariamente invertida, isso é, decrescente, como no gráfico seguinte. E aqui é um gráfico mais simples. Deixa eu só colocar ele aqui. Ó, peraí, focou. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui era para estar para cima, tá? Essa parábola aqui da curva, mas ela tá para baixo por causa dos efeitos que o professor explicou aqui. Ela está temporariamente invertida, então ela tinha que estar assim, né? Fazendo assim com a mão, ou ela tá assim, fazendo tipo uma rampa de skate, basicamente. O aperto de crédito, portanto, aumenta a taxa de juros para níveis superiores aos seus níveis de equilíbrio de longo prazo e é provocado pelo efeito Ricardo à la Hayek. O boom inicial termina porque uma de suas consequências é o aumento dos preços dos bens de capitais relativamente aos salários, o que faz com que as empresas procurem substituir os métodos de produção poupadores de trabalho pelos métodos mais intensivos nesse fator de produção. Observemos que esses últimos são mais característicos nos estágios produtores de bens de consumo, enquanto os métodos de produção intensivos em capital são mais característicos dos estágios mais afastados do consumo final. O efeito da disputa pelo crédito é o deslocar o triângulo de Hayek, o ABC2, né, que seria com os símbolozinhos lá, para, digamos, ABC, que seria A com dois símbolos daquele. Então vamos chamar ele de triângulo ABC3, para facilitar. Isso ocorre porque a volta de ABC2 para o triângulo original ABC, que seria o 1, que seria em um contexto estático, a posição de equilíbrio final é um fenômeno impossível diante das hipóteses de incerteza genuína do tempo dinâmico que caracterizam a metodologia austríaca. Então, outro gráfico aqui explicando exatamente isso aqui que o professor está colocando. Ó. Tá vendo? Ó? Nós temos aqui o A, B, C, o gráfico original. Lembra lá dele? Então, aí agora você tem esse novo gráfico aqui, ó, tá vendo? Que ele também é um ABC, né? Um ABC2, vamos chamar assim. Aí, tá vendo? Ele tá aqui em cima. Esse C já é um outro C, tá vendo? Aqui é um C com uma coisinha, vamos chamar de C2, aqui é o C3, né? Então, ó, tem aqui, e ele usa essa mesma curva, só que aqui tá mais em cima, e ele forma um outro triângulo retângulo, né, no caso, ele forma uma outra estrutura. Mas vamos lá. Próximo tópico aqui, que é a quarta fase, recessão. Nessa etapa, o boom inicial transforma-se em bust, ou seja, cresceu, agora está caindo. Ou seja, a expansão transforma-se em retração.
Projetos são abandonados, ordens de compra são canceladas, trabalhadores são demitidos, a estrutura de capital torna-se mais wide, utilização maior de máquinas e equipamentos velhos e, portanto, menos deep. Cancelamento de compras de máquinas e equipamentos novos. Aumentam os estoques, caem as rendas e os preços nas indústrias de ordem mais elevadas. Esses fatos desagradáveis ocorrem porque, simplesmente, nenhuma expansão artificial, isto é, não lastreada em poupança genuína, do crédito pode decretar o crescimento da oferta real de bens. O que ela pode fazer é provocar um rearranjo da estrutura de produção pelas inumeráveis alterações de preços relativos que desencadeia. São essas alterações que desviam os investimentos e a produção de suas trajetórias anteriores à expansão artificial do crédito. Como resposta, ocorre um boom inicial, mas que, por carecer de bases sólidas, não pode representar uma situação de real prosperidade, mas apenas de uma prosperidade ilusória e efêmera. Tudo se passa como se alguém começasse a construir um enorme edifício e, já com a obra em pleno andamento, viesse a descobrir tarde demais que os fundos que dispunham não eram suficientes para levar o projeto até o fim. Moeda não é poupança. O máximo que uma expansão monetária pode conseguir é fantasiar-se de poupança durante algum tempo, durante o qual conseguirá iludir os agentes econômicos. Então o que isso quer dizer? Tava lá a grana para poder construir um prédio. Que é um bom exemplo isso aqui. Estamos construindo prédio. Pô, beleza, tá levantando prédio, galera com dinheiro, boom imobiliário, todo mundo construindo prédio, daqui a pouco... Ih, rapaz, acabou o dinheiro. Ah, mas o prédio era de 40 andares, a gente só construiu 25. Acabou, não tem mais como construir, não tem mais dinheiro, acabou, aperto monetário, não tem mais dinheiro, não vai construir, basicamente. Então, é uma parte que você começa a ver a quebra de grandes empreendimentos. É bom esse exemplo aqui que o professor dá de um prédio, porque a gente viu isso acontecer no Brasil na bolha imobiliária que teve, né? A Dilma armou uma bolha imobiliária, né, entre 2008, mais ou menos ali. 2008 não, na verdade que não era o governo dela, ela começa em 2011, né? 2011, enfim. Mas já vinha já um pouquinho do Lula ali, mais ou menos, de 2009, 2010. Então a resposta do Brasil para poder resolver a crise foi basicamente: essa crise aí não afetou a gente, então vamos criar uma crise interna aqui nós mesmos. E aí deu no que deu, né? Aquela crise imobiliária absurda, prédios sendo construídos para tudo quanto é lado, e depois simplesmente parou a construção de prédio assim, em larga escala. Agora está voltando um pouquinho, mas muito provavelmente não seja bolhada essa construção, seja realmente por causa de demanda, né? Mas enfim. Vamos seguir aqui. É muito importante atentarmos para o fato que, contrariamente do sugerido pelos diversos modelos macroeconômicos existentes, a recessão ou depressão não é apenas um caso de desemprego generalizado crescente, mas de desemprego que ocorre principalmente nos estágios de bens de ordem mais elevados e nos mercados que se relacionam com esses estágios. Para visualizar melhor esse aspecto fundamental da teoria macroeconômica austríaca, voltemos à nossa estrutura de produção simplificada, composta apenas pelo estágio de matérias-primas, manufaturados, atacado e varejo, ou seja, os 4 locais lá. Podemos resumir os efeitos que ocorrem ao longo dessa cadeia produtiva durante a quarta fase do ciclo da seguinte forma: quarta fase do ciclo, recessão, tá? Primeiro, as quedas maiores de preços, produção e emprego normalmente têm lugar no estágio produtor de bens de quarta ordem, matérias-primas, ou seja, o pessoal que produz matéria-prima é mais afetado. 2. No estágio de manufaturados também ocorrem quedas de preços e produção, mas em intensidade menor. Ou seja, eles quebram, caem um pouco, mas uma intensidade menor. Não, se ferram, mas não tanto, resumindo. Terceiro, as quedas observadas no setor de bens de segunda ordem, atacado, são ainda menos intensas. E quarto, no estágio de bens de consumo final, o efeito é o menos intenso, podendo até, no caso de expansões monetárias substanciais, continuar a ocorrer aumento de preços e de produção. A figura seguinte ilustra essas alterações relativas de preço, produção e emprego provocada pelas mudanças nos diversos determinantes de oferta e demanda ao longo da estrutura de produção. Então, vamos lá para mais um gráfico aqui. Como eu falei, vai ter muito gráfico nesse capítulo. Peraí. Isso aqui tem que arrumar aqui. Deixa eu virar o boné para trás aqui que ele está atrapalhando. Ó. Tá vendo? A curva para baixo, a setinha aqui, ó. Vou pegar melhor aqui. A setinha, curva para baixo, setinha. Curva para baixo, setinha, curva para baixo, setinha. O que isso aqui quer dizer? Deixa eu voltar o boné aqui para frente para fazer a propaganda certinha. O Manifesto 38, compra os bonezinhos dele, hein? Isso aqui é a pressão de diminuição desse setor, basicamente. É isso que esse gráfico está dizendo. Ó, pelas mudanças nos diversos determinantes de oferta e demanda ao longo da estrutura de produção. Então, basicamente, não é mais aquela mesma estrutura, está mudando, por isso que a seta está apontando para baixo. Porque esse setor está encolhendo.
Os efeitos que se processam ao longo da estrutura de produção durante os períodos de expansão são simétricos, isso é, preços, produção e emprego de fatores de produção, preço, produção e empregos de fatores de produção experimentam aumentos crescentes à medida que, que nos movemos da esquerda para a direita, desde o estágio de matérias-primas até o de varejo, tal como na figura seguinte. Então, mais um gráfico aqui, ó. Tá vendo? Aí esse aqui é o oposto, tá subindo, ó, tá vendo? Cada parte ali tá subindo. Bom, quinto tópico aqui, né? Quinta fase do ciclo, a retomada e estabilidade. A etapa final é atingida quando os preços das indústrias de bens de capital param de cair e essas indústrias entram em colapso, ao mesmo tempo em que o consumo diminui em resposta às quedas nas rendas setoriais. Isso vai ocorrer até que os dois vetores, que é o de oferta agregada e de demanda agregada, novamente voltem a coincidir. Então lembra que eles estavam ali juntos aqui, né? Depois descasou e um ficou para cá, outro ficou para cá. Então agora eles vão fazer o quê? À medida que vai passando, vai voltando ao normal, eles vão se aproximando e casa de novo. Fica juntinho aqui. É basicamente isso. Mas vamos lá. Embora em uma posição certamente diferente de sua posição de equilíbrio anterior, a do início do ciclo. Então não vai estar na mesma posição, mas vai estar coincidindo. Não há nenhuma razão que faça com que o ciclo se repita, a menos que o governo volte a expandir a oferta monetária. Vemos assim que o boom induzido pela inflação não resulta em um jogo de soma zero, uma vez que tanto os níveis como a própria estrutura da atividade econômica serão diferentes dos prevalecentes antes do início da inflação. Em conclusão, o ciclo é provocado pela expansão artificial do crédito que gera um boom inicial nos negócios que não pode ser mantido, devido à não uniformidade que ele provoca entre os vetores de oferta e de demandas agregadas. O que a inflação, entendida como a expansão da base monetária, a expansão da moeda sem lastro em poupança real, consegue tão somente provocar distúrbios na atividade econômica. Isso aqui é uma verdade universal que infelizmente não é ensinada na faculdade de economia. A abordagem essencialmente microeconômica da escola austríaca permite analisar a economia de uma forma bem mais realista do que a análise agregada utilizada pelos modelos macroeconômicos. Com efeito, não se trata de simplesmente pensar em termos de expansões ou recessões generalizadas, nem de aumentos ou quedas generalizados no nível geral de preços ou no nível de emprego, mas de observar que a inflação provoca distúrbios alocativos em toda a estrutura de produção da economia, porque ela altera os preços e as rendas relativas entre os diferentes estágios de produção. Tópico 5. A não neutralidade da moeda. Vimos como a metodologia austríaca, ao analisar a atividade econômica levando em consideração a dimensão temporal embutida na estrutura de produção, demonstra que os efeitos de uma inflação monetária não podem ser uniformes. Este resultado contrasta com a teoria quantitativa da moeda, sintetizada pela conhecida equação V igual a PY, em que M representa o estoque de moeda, V sua velocidade de circulação, P o nível geral de preço e Y o produto real, PIB. A tese monetarista é de que, admitindo uma razoável estabilidade na velocidade, que é, na versão de Milton Friedman, determinada pelos parâmetros dos mercados financeiros, e também que o produto real esteja perto do seu nível natural, situação em que o nível de preço observados e esperado coincidem, então, no longo prazo, a moeda é neutra, significando que uma variação em sua oferta provocará uma variação no mesmo sentido, na mesma proporção, no nível geral de preço, de modo que, em termos reais, tanto a produção como o nível de emprego permanecerão os mesmos. De acordo com o princípio da neutralidade da moeda, então a estrutura de produção sofreria alterações uniformes ao longo de toda a cadeia produtiva. Por exemplo, um crescimento de, digamos, X% da oferta de moeda faria com que, no longo prazo, todos os preços subissem também em X%, o que deslocaria a estrutura de produção para cima em X% em todos os seus diferentes estágios, tal como no gráfico que se segue. Então, outro gráfico aqui. Eu falei que essa parte ia ter muito gráfico. Aí que aqui atrapalha de novo. Ó. Aí de novo aqui, ó. Tempo e valores. Preços versus quantidade. Aí tá vendo? Ele tá fragmentado aqui. E aqui, de novo, a mesma linha. Ou seja, isso aqui quer dizer as variações. Vou colocar o boné de novo aqui na frente. Deslocarei a estrutura de produção para cima em X% em seus diferentes estágios, tal como no gráfico que se segue. Então esses fatiadinhos aqui que dá, essa setinha, é basicamente essas variações que vão acontecendo ao longo do tempo. Em termos diagramáticos, podemos visualizar a neutralidade da moeda como a reta OM no gráfico seguinte, em que estão representados no eixo vertical o estoque monetário original, isto é, M0, ou seja, sem o M sem o governo expandir de moeda,
anterior à expansão monetária e no eixo horizontal a nova magnitude do estoque de moeda M1. A bissetriz OA, evidentemente, representa a igualdade entre os dois estoques e é utilizada como referencial. Se a expansão na oferta monetária for neutra, então ela vai corresponder simplesmente a uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio da linha OA. Então, vamos lá de novo, outro gráfico. Ó, tá vendo? Ó? É o tal do OA que o professor fala, é aqui, ó. Que aí tem a fórmula aqui, que é 45 graus. Esse aqui, ó, aqui é o M0, ou seja, a moeda original. Aí ela deu uma expandida, ó, e ela vai para M1, que é a moeda que foi inflacionada. Só que ela, antes dela passar de M0, ela passa aqui, ó. Ela vira um M só, entendeu? Mas vamos lá. Mas ocorre que a expansão do crédito não ocorre uniformemente, como se um helicóptero despejasse moeda sobre todos os setores da economia por igual. Como vimos no capítulo anterior, ela se dá inicialmente em um ou em alguns pontos da cadeia produtiva e por isso ela não pode ser neutra. Imaginemos, para simplificar, uma economia com apenas dois estágios, estágio A e estágio B, que sejam MA e MB, respectivamente as quantidades de moeda em posse de A e B. Imaginemos uma expansão monetária que aumente o estoque de moeda, tal como no exemplo anterior, de M0 para M1, e que toda moeda nova sob a forma de crédito caia desproporcionalmente em mãos do setor A. Isso pode ser representado em um diagrama que mostre separadamente os aumentos das quantidades de moeda em mãos de cada um dos dois setores. Inicialmente, o estágio B não é afetado pela expansão monetária, fato representado graficamente por MB, que coincide com a bissetriz utilizada como linha de referência. O estágio A, por sua vez, experimenta uma expansão monetária indicada por MA. Esse M aqui, de novo, é aquele M com o tracinho lá, então eu vou chamar ele de M2, tá? E o B também está com essa mesma coisa. Então, M2A e M2B. Mas, na medida em que esse estágio começa a gastar a nova moeda, ele vai ser transferido para o setor B, até que, finalmente, as expansões monetárias verificadas nos dois estágios sejam iguais, o que é indicado pela linha M, agora tem dois tracinhos, então M3A e M3B, revelando assim a não neutralidade da expansão monetária que se manifesta em uma distorção temporária no mercado intertemporal. Então, o gráfico aqui dessa parte, ó. Então, ó, de novo, aqui o M, só ver aqui, M0, O e M1. Então, de novo, ó, o M0, peraí, aqui ele vai atrapalhar. Ó, aqui, ó, cadê? Ó, M0, só não pegar aqui. Aí ele vai pra cá, começa a ter expansão, ó. Aí que nem o professor colocou, o B não é afetado por enquanto, tá vendo? O que está afetando é aqui, essas setinhas são afetando a quantidade de moeda. Aí o MA, ó, ele vira aqui, ó, nessa linha aqui que eu tô apontando, ele vira o M1, né? Vamos chamar assim, o MA1, né? Aí aqui ele já vira, ó, o MA2 e já começa a afetar o B, entendeu? Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quando você expande e cai muito dinheiro num setor, esse setor vai acabar, eventualmente, pela própria circulação do dinheiro, caindo na mão de outras pessoas. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Digamos que esse setor A aqui seja o setor de produção de, sei lá, construção civil, por exemplo. Aí beleza, tá produzindo construção civil, só que a galera da construção civil ali tá indo tudo no mesmo restaurante e se percebeu que aquele restaurante não é suficiente, então precisa criar mais um restaurante. Então, inicialmente, esse dinheiro não tá meio que ali só na construção civil, só que à medida que a galera vai gastando esse dinheiro, ele vai circulando na economia. Nesse exemplo, ele vai circular lá pro setor de restaurante, a galera precisa comer, né? Tem o horário de almoço lá pro pessoal, o pessoal desce com fome, quer comer alguma coisa. Então, agora aumentou, o dinheiro saiu do setor de construção civil e foi pro setor de restaurante, alimento, essas coisas. E aí ele vai sair do setor de venda de comida, né, que seria um restaurante, para ir para o mercado, que é o que vende comida não pronta, né, que vende arroz, feijão, essas coisas, tem que cozinhar para poder comer. Aí, beleza, o dinheiro foi para lá. Depois agora o dinheiro vai sair daqui para poder ir para quem produz essas coisas. Então, tipo assim, o produtor de arroz, o produtor de feijão, o produtor de carne, essas coisas. Então seria basicamente isso. Aí já seria um terceiro setor, mas enfim, vocês entenderam a questão.
É que aqui com M, letra, essas coisas fica mais complicado, mas dando um exemplo, vocês conseguem entender, né? O governo jogou dinheiro para cima do setor de construção civil, ficou ali, mas eventualmente esse dinheiro vai sair de lá porque esses trabalhadores, eles também consomem coisas de outros trabalhadores. Então o dinheiro eventualmente acaba circulando na economia. A velocidade disso é o que a galera calcula, enfim, faz uns cálculos bem nerdola lá, mas não vou entrar muito nisso aqui não. Até porque eu também não conheço muito dessa parte, tá? Em suma, de acordo com a metodologia austríaca, o postulado da neutralidade da moeda é falho, porque não reconhece que os fatores monetários afetam não apenas o volume da produção, mas também a sua direção. Assim, uma teoria que pretende explicar os ciclos econômicos sem levar em conta que a produção de bens de capital flutua bem mais do que a de bens de consumo não pode ser inteiramente satisfatória. A macroeconomia, por enfatizar agregados, como níveis de preço e PIB, ignora os mecanismos precisos de transmissão que a inflação provoca na economia, prendendo-se apenas aos seus efeitos finais. Tópico 6. Os triângulos de Hayek e a curva de Phillips. É interessante observarmos a semelhança entre os triângulos Hayekianos e a curva de Phillips, que Friedman, Phelps e outros ajudaram a popularizar nos anos 60 e 70. No entanto, devemos frisar que a análise monetarista, seguindo a tendência da macroeconomia convencional, concentra-se apenas no mercado de trabalho, isto é, na divergência entre salários esperados e salários observados, até que, no longo prazo, definido como o período em que essas divergências aparecem, ou seja, em que não mais existem erros de expectativas, o trade-off proposto pela curva de Phillips entre inflação e desemprego deixa de existir. Comparemos graficamente os dois modelos. Os triângulos de Hayek estão representados à esquerda e a curva de Phillips do lado direito do gráfico seguinte. Então, aqui, ó, vou só pegar aqui certinho a referência. Tá, Hayek à esquerda, Phillips à direita. Então, esquerda e direita, só para eu me referenciar aqui. É porque a hora que eu for colocar na câmera vai inverter. Então, esse aqui é o do Hayek, esse aqui é o do Phillips. Tá vendo como é? Do Phillips é um pouquinho mais complexo, tem mais coisa aqui, mais linha e tudo mais, mas o do Hayek é mais simplesinho. Então o Hayek até nisso ele era um pouquinho melhor que esses cabras aí, embora o Hayek não seja lá o melhor economista austríaco, né? O Mises e o Rothbard, especialmente o Rothbard, são bem melhores que ele, mas o cara tinha seus insights, né? Então vamos lá. Observando a curva de Phillips, vemos que partindo do ponto R, pausa o vídeo aí para você entender uma parte lá, para pegar, para você parar e observar tudo mais. Em que a economia está operando na taxa de desemprego natural, o N. Quando o governo, para reduzir o desemprego, expande a oferta monetária, ele consegue temporariamente seu objetivo, reduzindo o desemprego no nível natural para um tracinho ali, vou chamar de U2. Caminhamos do ponto R para o ponto S, em que significa que a taxa de inflação, medida no eixo das ordenadas, aumentou de π1 para π2. É literalmente o que está aqui, tá? Este aumento da inflação, no entanto, não é percebido imediatamente pelos trabalhadores, o que faz com que, no curto prazo, a curva de Phillips inicial, definida como lugar geométrico de combinações de taxa de inflação e taxa de desemprego, que as expectativas de inflação sejam seria tipo pi estrelinha, que tem uma estrelinha aqui em cima, igual a π1, permaneça fixa. Isso continuará a ocorrer de acordo com Friedman, enquanto os trabalhadores não perceberem que o salário real que eles acham que estão ganhando é menor do que o salário real que estão efetivamente ganhando. Mas, a partir do momento que eles perceberem que suas expectativas estão incorretas, começarão a ajustar suas horas de trabalho oferecidas à nova situação, o que deslocará a curva de oferta de trabalho e a curva de oferta agregada para a esquerda, levando a curva de Phillips para cima e para a direita, até em que, finalmente, a expectativa de inflação, já ajustada para cima, atinge π, estrelinha 2, chamar ele assim, que é a inflação observada, isso é π2. Só π2, não tem a estrelinha em cima. Caminhamos agora do ponto S para o ponto T. Assim, no curto prazo, em que as expectativas de preço, esses S e T são referências do gráfico, tá? Então, pausa o gráfico, pausa o vídeo quando está o gráfico lá para você entender. Assim, no curto prazo, em que as expectativas de preço estão incorretas, caminhamos de R para S. Menor desemprego, isso é um boom. No longo prazo, com a correção das expectativas, iríamos de S para T. O desemprego voltaria a seu nível natural, um deslocamento da curva de Phillips de curto prazo para cima e para a direita. Para os monetaristas, portanto, no longo prazo, definido como ausência de erros de expectativas, não existiria nenhum trade-off entre inflação e desemprego, de vez que a curva de Phillips relevante ao longo prazo é a reta que passa por todos os pontos, tais como o RT, que é aquela
pontinho total, né, não o pontilhado, a linha reta no gráfico, em que as expectativas não apresentam erros e a economia opera no seu nível natural ou normal de produção. Esses movimentos friedmanianos de R para S e daí para T podem ser comparados com movimentos hayekianos de A para A1 para A2, né, o A com o símbolozinho lá, e daí com a descoberta da ausência de coordenação que a expansão monetária provoca, de volta para A, o A sem nada do lado. Admitindo, para simplificar, que a reversão do triângulo ABC, o triângulo 1 lá, né, que é o A com o símbolozinho, o ABC1 para ABC2, na verdade, né, seria para o ABC1 possa ser completada. Como vemos, a análise de Hayek é mais rica. Ela transcende o mercado de trabalho para concentrar-se em toda a estrutura de produção. De fato, os caras lá da escola de Chicago só olhavam o mercado de trabalho, o Hayek pega tudo. O ponto S para Friedman representa uma taxa de desemprego temporariamente abaixo do natural, o que é insustentável. O ponto A2, né, o A com um x lá, do segundo triângulo para Hayek representa uma profundidade de capital temporariamente elevada, o que também é insustentável, mantida por uma taxa de juros de empréstimo artificialmente menor do que a taxa de juros natural, no sentido wickseliano. Comparando a teoria OC com as diversas escolas macroeconômicas que, digamos, rivalizam com ela, a saber, a keynesiana, a monetarista das expectativas racionais, podemos detectar algumas afinidades, especialmente em relação à última, e um pouco menos em relação ao monetarismo. No que se refere ao keynesianismo, obviamente não há semelhança, a não ser, se podemos chamar isso de semelhança, as críticas que keynesianas sempre fizeram ao postulado da neutralidade da moeda. O que destaca, contudo, a escola acerca das demais e que dificulta sobremaneira as comparações, apesar dos importantes esforços de Garrison e Skousen nesse sentido, é a sua teoria do capital, que lhe permite analisar, com as vantagens evidentes sobre os modelos macroeconômicos conhecidos, os movimentos autorreversivos intertemporais inerentes ao processo de mercado. A macroeconomia, a rigor, negligencia inteiramente a teoria do capital, o que obviamente tende a enfraquecer sua capacidade de análise. Bom, sétimo e último tópico, conclusões. Ou seja, é o tópico final do capítulo. Nos anos recentes, especialmente devido à crise que se manifestou em 2008 na economia norte-americana, que se alastrou pelo mundo inteiro, tem ocorrido um renovado interesse em torno dos temas de flutuações cíclicas, o que não ocorria desde os anos 30. É nossa convicção que todos os economistas, qualquer que seja a escola em que se enquadrem, têm muito que aprender com isso. Em particular, os insights da escola austríaca parecem ser muito importantes para os fenômenos do mundo real, como o boom dos anos 80, o Bush do início dos anos 2000 nos países asiáticos e a crise mundial de 2008 e 2009, sejam devidamente compreendidos. Seria uma grande ingenuidade pretender que toda a verdade a respeito dos ciclos econômicos tenha sido revelada por Hayek, ao analisar seus triângulos e o boom dos anos 20 e a depressão do início dos anos 30. Aliás, uma atitude dessas negaria até o falsificacionismo metodológico. Eita, palavra complicada. Uma das características mais importantes da ciência econômica na concepção dos economistas austríacos. Mas, por outro lado, seria também um enorme erro argumentar que a teoria hayekiana dos ciclos não tem aplicabilidade no mundo real. Apenas a título de instigação, podemos tentar captar a mensagem de Hayek, generalizá-la e aplicá-la a diferentes contextos daquele que os inspiraram na conferência da London School of Economics. O tempo de produção inerente aos estágios da estrutura agregada de produção, ao ser alterado artificialmente pela intervenção governamental sobre a taxa de juros, é o elemento crucial. A taxa de juros tem 3 componentes: um fator de desconto, um prêmio inflacionário e um prêmio de risco. Os triângulos de Hayek dos anos 30 baseiam-se no primeiro componente. A crise mundial entre 2008 e 2009, ao que parece, foi deflagrada pelo terceiro. É evidente que os 3 podem ser afetados pelas políticas governamentais, desencadeando o processo da quebra de coordenação semelhante aos analisados pelo modelo austríaco. Só um contexto, tá? A crise de 2008, de fato, ela teve origem em títulos de hipoteca que eram chamados subprimes, que eram basicamente títulos que, se não tivesse a expansão do governo, eles seriam... eu estou tentando lembrar o termo em inglês que eles usam, mas é tipo assim, acho que era junk titles, títulos lixo, basicamente. Acho que seria esse o termo que eles usam. Se não for, enfim, talvez eu tenha errado. Mas o importante é assim, não é o termo, mas entender o conceito, que é basicamente todo título de dívida ele tem uma avaliação de investimento. Então, pô, esse aqui, muito bom, pode investir, muito seguro, muito tranquilo, praticamente retorno garantido. Ah, esse outro aqui não é tão bom quanto aquele, mas tá de boa. Ah, esse aqui é mediano. Ah, esse outro aqui. Ah, esse outro aqui já é arriscado, é um grau de investimento não recomendado.
E aí tem que seria o junk, que seria basicamente o pior deles, que é o mais lixo de todos, que é tipo, não invista nisso aqui, você é maluco, vai perder dinheiro. Que foi basicamente o que estava todo mundo fazendo isso na crise de 2008, comprando esse título horroroso, porque juros estava barato, e quando o juros está barato as pessoas simplesmente fazem coisas idiotas. Mas enfim. No Brasil, em particular, o impressionante grau de intervencionismo da economia afetou profundamente o prêmio inflacionário e o prêmio de risco. O primeiro deles foi objeto de extensas pesquisas por parte da comunidade acadêmica, especialmente a partir dos anos 60, quando os economistas passaram a preocupar-se mais fortemente com a formação de expectativas. Os monetaristas dos anos 50 e 60 e os novos clássicos a partir dos anos 70 são exemplos dessa preocupação. Mas o prêmio de risco tem carecido de maior atenção e parece ser um campo bastante promissor de estudos, especialmente depois da crise de 2008 e 2009. A economia política do déficit público apresenta diversos custos sociais adicionais, gerados pelo financiamento do déficit via dívida pública. Isso é basicamente o governo tem uma dívida, ele tem uma dívida, ele emite dívida para poder pagar a dívida. Então ele fica nesse ciclo infinito. Tais custos são, entre outros, a ausência de coordenação econômica, a desestabilização de preço, a externalização dos riscos e a tendência ao crescimento dos déficits e das dívidas do governo. Isso aqui é absurdo, porque basicamente hoje em dia a dívida americana ela passa de trilhões e trilhões e trilhões de dólares, não é bilhões, é trilhões, tá? Isso sem dúvida abre caminho para tentativas de extensão da análise de Hayek, uma vez que, ao externalizar os riscos, desestabilizar a economia e promover a quebra de coordenação, o déficit público afeta claramente a estrutura de produção. De fato, o processo de mercado aloca o risco entre os participantes de acordo com o desejo de cada um de manter uma posição com maior ou menor risco. As políticas de financiar os déficits com dívida podem criar uma discrepância entre risco desejado e risco efetivamente tomado. Os riscos dos tomadores de títulos públicos são transferidos para os detentores dos títulos privados. Em razão de o fator tempo ser crítico nas posições de risco, essas políticas, como sugere Garrison, podem produzir relações de causa e efeito que se manifestam sob a forma de ciclos econômicos. De fato, a externalização do risco pode gerar uma expansão cíclica, ao sinalizar no sentido que um alargamento da estrutura de produção, ao sinalizar no sentido de um alargamento da estrutura de produção, ponto aqui, que eu achei que era vírgula. Posteriormente, esse falso sinal será visto como tal e surgirá uma ausência de coordenação que se manifestará de modo semelhante ao caso dos triângulos que analisamos, bust. A manutenção do déficit e a de seu financiamento via títulos perpetua a situação. Parece também evidente a aplicabilidade da teoria austríaca dos ciclos econômicos no caso da crise mundial de 2008 e 2009. Como se sabe, desde a segunda metade dos anos 90, especialmente nos primeiros anos da primeira década desse século, o governo americano, para incentivar o crédito, praticou uma política de taxas de juros muito baixas que, em alguns casos, em termos reais, eram até negativas. Ensejou a proliferação de empréstimos hipotecários e estabeleceu, inclusive, um sistema de seguro de crédito para garantir aos bancos o recebimento dos débitos de clientes inadimplentes. O resultado de curto prazo foi um fantástico boom, seguido, conforme a teoria austríaca poderia prever, por uma forte recessão, manifestada inicialmente nos setores de bens de capital, exatamente aqueles mais beneficiados pelo boom inicial, no caso, a indústria da construção civil. Fenômenos semelhantes ocorreram com alguma defasagem na Europa e na Ásia. Quando a crise estourou para enfrentar a recessão, os governos adotaram políticas de forte expansão dos gastos públicos de inspirações keynesianas, ao mesmo tempo que reduziram mais ainda a taxa de juros básica. Ou seja, eles basicamente armaram uma segunda crise, que ainda não veio, tá? Mas eventualmente vai vir. Os resultados, também como a teoria austríaca poderia perfeitamente prever, foram pífios. Já nos anos 30, Hayek dizia que Keynes, na teoria geral, estava errado. E o erro repetiu-se mais de 70 anos depois. A teoria austríaca funciona e o mínimo que se deveria esperar é que, por merecimento, voltasse a ser estudada pelo establishment dos meios acadêmicos. Infelizmente não vai, porque imagina uma linha de produção de economistas retardados, que é basicamente o que sai da faculdade hoje em dia, em que um deles não é retardado e fala que o governo não tem que imprimir moeda, que o governo não tem que interferir, quando tiver crise o governo tem que fazer nada. Você acha que esse cara vai ser contratado para trabalhar em instituto de pesquisa do governo, essas coisas? Não vai, ele vai ser uma aberração, vai ser excluído do meio acadêmico. Tem um amigo meu que é assim, o José Carlos, salve pra ele, não sei se ele vai ver o vídeo, mas é isso, tu vê o vídeo, comenta aí um pouquinho da tua história aí que é interessante. O cara é um economista brilhante, muitas vezes assim eu tiro dúvida com ele. Ele é, tipo, muito melhor em economia que eu, tipo, tanto que ele que me deu o referencial teórico pra questão da confusão metodológica que esse livro aqui faz, né, que é misturar Mises e Hayek. Ele que me deu esse toque, falou, pô, esse livro é bom, mas ele tem esse problema conceitual, metodológico e tal. E aí são basicamente os links que eu deixo na descrição, foram artigos que ele passou, então, né, o cara ajuda pra caramba. E ele foi excluído do, meio que assim, um pária no meio acadêmico, simplesmente por ser austríaco. Então, né, a
gente sabe como funciona. Não austríaco de nascimento, mas enfim, de seguir a escola austríaca. Vocês entenderam, né? Mas enfim, só deixando claro. Então é complexo, é complexo. A gente austríaco acaba apanhando muito na academia, porque os caras rejeitam totalmente a nossa ideia. Eu lembro quando eu estava fazendo gestão empresarial, né, e apresentava as ideias da escola austríaca, a galera achava que era uma aberração, era uma coisa maluca, enfim. É complicado. Mas enfim, vamos encerrar o capítulo por aqui. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a leitura comentada. Os números da leitura comentada estão indo bem, tá? Eu sei que é um projeto que pega um pouco menos de view, né? Porque é mais a galera que está acompanhando desde o começo do ano passado. Mas são vídeos mais de cauda longa, então é importante também ter esse perfil de vídeo no canal. Se você está curtindo, deixa um comentário aí, qualquer coisa, porque isso ajuda a jogar o vídeo para mais gente. Vídeos mais longos tendem a ter menor visualização, né? Porque são vídeos mais longos, exigem mais tempo, a galera precisa mais estudar. Mas enfim, eu também gosto de fazer mais esse perfil de vídeo. Cara, tô falando aqui por mais de 1 hora, então se você puder ajudar o canal, compre camisetas, bonés, enfim, qualquer coisa lá na loja da Manifesto 38. Deixa eu ficar um pouquinho mais pra cima aqui, que aí vocês verem, ó. Camisetinha aqui, ó. Pra zoar seu amigo comunista, ó. Imposto é roubo, Estado é uma quadrilha, sonegar é legítima defesa. E fascismo é coisa de comunista. Coisas que estão escritas aqui pra irritar teu amigo. Ele tem um amigo comunista, ele vai ficar puto, mas pelo menos ele vai receber uma verdade aí na cara dele, então compre camisetas na Manifesto 38. Na descrição também tem os links dos outros parceiros do canal, como por exemplo a Ana, que é quem faz as thumb do canal. Tem também o contato do Natan, da Make Easy English. Mais um motivo para se inscrever no canal. Se for inscrito no canal, tem desconto na Make Easy English. Também é libertário, também dos nossos, né? Então, a galera aí vai se associar aí também com libertários. A Ana também é libertária, não trabalho com não libertários, desculpa galera, mas é meu direito, né? Eu começo assim o que eu quiser. Então, na descrição também tem os links, enfim, como eu já mencionei no começo do vídeo, links para download, compra do livro, playlists, tudo mais. Minhas redes sociais também estão na descrição, então segue lá, muito importante. E também apoie financeiramente o canal, já que esses projetos eles são custosos, né? Porque tem que comprar o livro, tem que fazer a leitura comentada, fazer o roteiro, enfim, ver o que vai fazer, ler o livro, né? Para depois comentar com vocês. Então, dá um puto trabalho, então patrocine o canal para que tenha mais leituras comentadas no futuro. Mande qualquer valor que você puder através de Bitcoin, Lightning ou Nano. E se você quiser mandar alguma coisa via Pix também, manda aí para contato.libertario013@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.